Olá, eu sou a Lê Monteiro de Castro e hoje eu vou fazer feitiços contra você. Tá ruim, né, gente? Não dá. Bruxa não é isso. Mas esse mito da bruxa com vassoura, com uma cara feia, uma cara dark, essa ideia da bruxa velha, bruxa com aquele cabelão pra cima, é mitologia, é conto, é história. E muitas vezes eram para justificar ações machistas de uma sociedade de base patriarcal e violenta contra mulheres e contra tipos específicos de mulheres, não era contra todas. As que eram acusadas de bruxaria e eram queimadas vivas. E hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre as bruxas de verdade. E tenho certeza que você vai gostar. Tem que tirar esse estereótipo desde já do tema. Vamos lá. Tô com meu lencinho, tô aqui também com o demaquilante e vamos já tirando correntes e brincos enormes e essa extravagância pra gente comentar. Primeiro eu quero começar com nomes. Vamos dar nomes às pessoas. Eu quero dizer algumas pessoas bem famosas na história que tinham essa vibe da bruxa, que as pessoas tentaram condenar com essa desculpa esfarrapada. E aí a gente pode falar um pouco sobre isso. Primeiro, começar que durante 4 séculos, muitas mulheres foram perseguidas por tribunais da chamada Santa Inquisição, instaurada pela Igreja Católica, sentenciadas à morte, principalmente Europa e Estados Unidos, e queimadas vivas em fogueiras por serem consideradas bruxas. Você sabe que a religião tem várias modificações ao longo dos anos, mas essa liberdade religiosa de você não acreditar naquela religião ou ter um estilo de vida diferente do que proclama a religião não existia há muitos séculos atrás, né? E até hoje tem algumas que não. Essas mulheres não voavam em vassouras, elas não faziam feitiços, não transformavam crianças em ratinhos e nem nada desse tipo. E muito menos tinham verrugas na ponta do nariz. Elas eram, na verdade, mulheres independentes que tinham ideias diferentes da cultura da época, do pensamento que existia. E por isso elas eram muitas vezes sentenciadas para a fogueira. E eu quero trazer nomes para vocês aqui que vocês vão ficar assim chocadas. A primeira delas, que depois até virou santo pela igreja, que é a Joana d'Arc. Joana d'Arc nasceu na França em 1412 e desenvolveu um papel muito importante na chamada Guerra dos 100 Anos, que aconteceu na Inglaterra, lutando pelo seu país. Depois de ter visões que a orientavam a se juntar no exército francês, era França versus Inglaterra essa guerra, só para deixar claro. Tô tirando aqui a minha parte bruxa estereotipada, que é fake, como vocês já sabem. Joana chegou a liderar tropas, guiou o exército em vitórias importantes pela França. Ela cortou o cabelo e se vestiu com roupas masculinas para poder lutar. Também lutar de vestido deve ser difícil, né? Aqueles vestidões de época, imagina. Ela foi capturada numa batalha, foi vendida para a Inglaterra e acusada de heresia e bruxaria pelos tribunais inglês e francês, tá? Até mesmo o francês, que era do lugar que ela lutava, que era o país dela. E condenada à morte aos 19 anos. Olha a idade dessas pessoas. E ela foi levada para a fogueira. Quando ela foi levada para a fogueira, enquanto o povo gritava bruxa, ela gritava Jesus sem parar. Mostrando aí um lado de muita fé, inclusive, e fé cristã. E aí a gente tem Maria da Conceição, que foi uma brasileira que estudava ervas medicinais. Esse ponto eu quero bater bastante. E usava seu conhecimento para ajudar outras pessoas. Muitas vezes, pensando na Idade Média e até uns tempos um pouquinho mais perto dos atuais, e até hoje, quando você vai no consultório médico, se a pessoa não te receita um antibiótico, um anti-inflamatório, te receita um própolis, você vai aceitar numa nice, numa boa? Me conta aí o que você pensa sobre. Isso é bem polêmico e bem interessante.
debati isso bastante com uma aluna minha, doutora Paula, que é especialista em dor, fisiatra. Isso é legal da gente ver, porque realmente, será que muitas coisas a gente não consegue fugir da indústria farmacêutica? Tem muito interesse ali, certo? Então é interessante da gente observar isso. Nem sei se eu tô borrada, vamos ver. E ela foi condenada por isso. Sua forma de cuidar dos doentes incomodou muitos poderosos, como a igreja, representantes do poder na época, e um padre paulista chamado Luiz acusou Conceição em 1798 de bruxaria pelos seus saberes e a forma como ajudava os pacientes. Ela foi condenada à execução em praça pública, que aconteceu na região do Largo de São Bento, em São Paulo. Então, no Brasil, a gente também teve esse tipo de execução por conta de bruxaria. E aí a gente tem Ana Bolena, famosérrima, 1000 filmes, tem Scarlett Johansson, tem também a Natalie Portman, que é, no caso, a Ana Bolena, e tem outros também, tem a outra, são 2 filmes que eu me lembro bem, mas eu não me lembro o nome exato deles. É parecido a Outra Bolena, algo assim. E aí você tem aí Ana Bolena, que foi a segunda esposa do rei Henrique VIII, naquela época não podia, não valiam separações, mas ele estava casado com a Catarina de Aragão, e aí vocês, não sei se vocês lembram essa parte, ele traz a igreja anglicana, onde é permitida a separação, e ele se autoproclama rei de tudo e tira um pouco do poder do Papa anterior. Então ali ele traz algumas novas regras religiosas e de Estado também, interessante isso. E ele casa centenas de vezes. E também boa parte dessa ideia de não manter o casamento com a Catarina de Aragão era a necessidade de ter filhos herdeiros homens para o reinado. Porque amante eles tinham um monte. Era casamento institucional, de puro interesse político e do país. E a Ana Bolena, segunda esposa de Henrique VIII, ela é acusada pelo próprio marido de bruxaria por incentivar a separação da igreja do Estado. Porque ali ele traz a igreja anglicana, mas ele não separa a igreja do Estado, ele simplesmente toma o poderio das duas coisas. É diferente. No caso aqui ela quer separar a igreja do Estado. E ela não deu à luz a um menino. Não sei se vocês lembram que ela deu à luz no filme, na história. Por ter sofrido um aborto e ter 6 dedos em uma das mãos, ela é acusada de bruxaria e ganhou mais força ainda por conta de algumas questões, como por exemplo essa ideia de que ela enganou Henrique VIII, ele mesmo tentou tirá-la ali do poder, acabando com a vida dela e acusando de bruxaria. Ela teve uma filha mulher, que era dele, que depois se torna a Rainha Elizabeth, a primeira no caso. Então, interessante isso, ela não teve um filho homem, gente. E ela tinha 6 dedos. Ela foi acusada de bruxaria, tá? Ela não teve um filho homem e ela tinha 6 dedos. Olha como isso é absurdo. Tem aqui Elizabeth Pleincher, que foi morta aos 69 anos em 1583. Depois da sua filha morrer, a senhora se tornou responsável pelas suas 4 netas. Ana, uma das crianças, sofria de epilepsia e na época a doença era vista como algo do demônio. Você tem aí um atraso no sentido de não ter as inovações da medicina atual. Então, muito do que ninguém sabia era relacionado ou com Deus, se fosse bom, se fosse positivo, e o que era ruim era como se fosse uma possessão do demônio. Ficava muito nesses 2 campos. Trazia muito para o religioso. O religioso era, tanto que a gente estuda história, o teocentrismo e depois o antropocentrismo. O homem não era o foco, o ser humano ali não era o foco. Era mais algo submetido a Deus e uma religião bem extremista, tá? A avó foi denunciada e foi levada para Viena, onde foi interrogada por um inquisitor jesuíta chamado George Scherer. Ele fez um exorcismo no jovem e disse que mais de 12.000 demônios saíram do seu corpo. Não se sabe na sequência se as convulsões cessaram ou não. Assim mesmo, essa mulher, que era chamada de Elsa, era o apelido para Elizabeth, foi torturada e acabou aceitando que cometeu um crime, sendo sentenciada à morte na fogueira.
Até hoje, o único caso de execução por feitiçaria em Viena. Ela nem fez nada, é porque o garoto tinha epilepsia, então ela foi acusada de bruxaria como se ela tivesse colocado o demônio no corpo dele, como se ela tivesse dado origem à doença, e ela assumiu o crime ali na pressão e de tanto que ela estava sendo torturada. Olha que pesadão. A gente tem aqui Ana Ribes. Após ganhar uma ação judicial movida contra um grupo de carpinteiros que trabalhou em sua casa, a igreja começou a ver essa mulher de forma negativa e decidiu abrir um inquérito contra ela, a excomungando, dizendo que ela estaria roubando a autoridade do marido. Ai, que problemão. Alguns meses depois, seu segundo marido, um rico comerciante chamado William Hibbs, morreu e ela foi acusada da igreja de bruxaria e condenada à morte. Por sua posição social, ela chegou até a ter defensores, como um ministro, que era John Norton, que afirmou que ela foi enforcada apenas por ter mais inteligência que seus vizinhos. Pesadão, hein? Bem pesado, bem pesado. Aí você vê, né? Essa questão de classe também faz diferença, a questão de gênero. O ser mulher é o que mais bate, porque tinha homens que eram condenados por bruxaria, tinha, mas era assim, a esmagadora maioria que foi queimada viva, principalmente, eram mulheres. Aí temos aqui brasileira, Ursulina de Jesus, viveu no século XVII em São Paulo, na companhia de seu marido, Sebastiano de Jesus, um homem que possuía uma posição importante na elite paulistana. Após um tempo juntos, Sebastiano, que era estéril, acusou a esposa de ser uma bruxa e ter usado magia para impedi-lo de ter filhos. Ele era estéril e a culpa era dela, tá? Vale lembrar. A situação desse caso só piora quando descobre que o cara tinha uma amante, Cesária, que inclusive participou do tribunal e depois contra a Ursulina, que foi considerada culpada pelo uso de magia e heresia e condenada à fogueira. A gente tem aqui também uma mulher negra escravizada. É claro, eu estou destacando aqui que questões de raça e questões de cor entram aí como um agravante ainda maior, desde sempre, porque a gente sabe que isso acontece faz muito tempo. Tituba foi uma mulher negra escravizada que viveu no século XVII. Foi julgada como uma das mulheres acusadas de bruxaria em Salem. A caça às bruxas na cidade começou após a filha de um reverendo local, que se chama Samuel Parris, ficar doente e apresentar sintomas estranhos. Em seguida, a sobrinha do reverendo de Salem também adoeceu. Em uma época com grandes questões a serem explicadas através da religião, como doenças, por exemplo, foi alegado que a doença tinha uma origem demoníaca e que havia sido colocada por 3 mulheres, entre elas Tituba, a escrava de Paris. E não tem como você se defender, gente, não tem o que falar. Ele já tem a acusação pronta e tem um tribunal à toa, porque com certeza você vai ser condenada. Depois de ser interrogada e espancada, ela aceitou a culpa, isso é pesadão. E entregou o nome de outras mulheres que estariam também envolvidas no caso. Ela estava desesperada, sendo torturada, provavelmente com uma tentativa de escapar da pena de morte. Mas não teve jeito, ela foi presa e até hoje não existe um consenso entre os historiadores sobre o que teria acontecido com ela, que ela simplesmente sumiu do mapa. A gente tem uma mulher mais velha aqui também, um caso, e eu vou trazer uma outra história muito interessante para vocês. Elizabeth Clark, que era uma mulher de 80 anos, que vivia na Inglaterra e foi perseguida em 1645 pelo general Matthew Hopkins. As acusações de bruxaria começaram após a denúncia de um alfaiate e Hopkins foi nomeado ao lado de John Stearne para investigá-la. Por ter apenas uma perna e algumas verrugas espalhadas pelo corpo, o general disse que Clark carregava consigo a marca do diabo. A pessoa tem uma deficiência, ela carrega a marca do diabo, pra você ver. Uma vez eu fui num centro espírita e eu tinha quebrado meu tornozelo, a pessoa falou que isso era um problema de outras encarnações. Não tô falando mal da religião do espiritismo, tá? Só tô dizendo que para muitas coisas as pessoas usam justificativas religiosas e muitas vezes elas
agem de uma forma não muito legal com os outros em relação a isso. Principalmente quando você tá vulnerável, quando você tá doente, quando você tá com uma dificuldade a mais, quando você tem uma deficiência ainda mais. Tirei minha bruxa toda. Que isso não é bruxa. Após ser torturada e privada de dormir por várias noites, ela aceita que é culpada e foi condenada à forca. E teve paz por isso. Segundo a matéria aqui que eu tô lendo, tá? Amina bint Abdul Halim bin Saleh Nasser. Se pra você a caça às bruxas ficou no passado, saiba que é algo que acontece até hoje na Arábia Saudita. Olha isso. Em dezembro de 2011, Amina bint Abdul foi executada na província de Al-Jawf depois de ser acusada de feitiçaria e bruxaria pela justiça islâmica. Mais informações sobre o caso foram ocultadas, como geralmente ocorre, mas sabe que as mulheres tinham mais de 60 anos, essa mulher tinha mais de 60 anos, e segundo informações, o assassino de Amina foi o 7º ocorrido na Arábia Saudita daquele ano, previsto no Tribunal da Inquisição dos tempos modernos. A acusação de feitiçaria é usada com frequência na Arábia Saudita para punir pessoas que geralmente depois de julgamentos injustos, por exercerem seu direito de liberdade de expressão ou religião. Olha, eu vou para uma última história para depois a gente contar uma outra situação. Adolfina Campos, que é daqui da América Latina, vivia na aldeia de Tarreli. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. A 290 quilômetros de Assunção, que é a capital do Paraguai. Quando Sérgia, sua irmã, adoeceu e ela passou a ser acusada de bruxaria. Ela não deu ervas para a irmã, ela fez nada, ela só estava ali. Como a irmã não melhorava de jeito nenhum, um grupo formado por sua maioria por indígenas homens matou a suposta bruxa com as suas próprias mãos, atacando com flechas de madeira e depois queimando em uma fossa com lenha incendiada. Ela tinha 45 anos quando o crime foi cometido em novembro de 2014. Existem alguns padrões em relação a essas histórias. Elas eram de mulheres que tinham um conhecimento mais específico ou que tinham essa ideia de ter conhecimento sobre ervas, sobre formas de você curar alguma doença. E olha, eu vou te falar, uma alimentação adequada, às vezes um chá ajuda a melhorar, tudo isso ajuda a melhorar, não é só remédio. Eu tava comentando, como eu disse com vocês, com a doutora Paula, que é minha aluna de Mind Master, de oratória feminina, e ela falando como você colocar, por exemplo, uma bolsinha de água quente ajuda na hora da cólica, outras coisas, fazer exercícios físicos, uma boa alimentação, tudo isso ajuda. Às vezes você consegue ou diminuir a dose do remédio, que é algo artificial que você está tomando, que pode ser necessário, mas ou nem ao menos tomar o remédio, dependendo do que for, claro, não é para todos os casos. Então é importante a gente ver que essas mulheres eram acusadas de bruxaria simplesmente por deter esse tipo de conhecimento que a religião não conhecia e que não conseguia explicar usando ideias religiosas ou científicas de cada época. E sem contar que em muitos casos eram mulheres que eram perseguidas simplesmente por apresentar uma deficiência física ou por não se encaixarem no padrão de beleza. Isso também era comum. Também é importante destacar que a maioria confessava crimes depois de tortura, porque tinha uma ideia de salvar a vida de alguém ou de salvar a própria vida também. Quando você tortura uma pessoa, a cabeça, o cérebro, você dá uma enlouquecida, uma surtada ali. Você vive um baque muito grande. Isso a gente tem até de ditadura militar que teve aqui no Brasil, relatos de pessoas que ou falavam que tinha mais alguém junto, alguma coisa, ou falava coisas assim sem sentido nenhum, porque você perde um pouco as suas faculdades mentais ali na hora de ser torturado de uma maneira física, uma tortura física, mas que também tem uma violência psicológica muito grande. Eu vou deixar um link de uma história de um casal que descobriu que tinha uma ancestralidade com uma mulher que foi condenada por bruxaria e começaram a lutar para limpar o nome dela. Muito interessante. Isso é atual. Isso é de hoje em dia. Então, claro, todo mundo gosta de brincar no Halloween. É uma festa americana, é uma data mais
da cultura deles, mas a gente acaba abraçando também, é super legal, é super interessante. Acho também que o cinema acaba valorizando, tem algumas autoras que falam sobre isso, mas assim, o cinema acaba trazendo algumas personagens vistas como feias, velhas e bruxas e vilãs, e isso valoriza essa figura da bruxa. Até mesmo um filme de terror que eu vi que chama A Bruxa um tempo atrás, teve agora o Hocus Pocus 2, que é o Abracadabra, teve Convenção das Bruxas, um remake também. É engraçado, é fantasioso, mas continua ainda mantendo uma ideia da mulher bruxa, da mulher feia, da mulher velha. A sabedoria da mulher mais velha, o uso de ervas, por exemplo, é visto com maus olhos ainda pela sociedade. O envelhecer da mulher é visto com maus olhos. Hoje a gente tem uma mobilização e uma movimentação cultural em relação ao cabelo, de usar sim os cabelos brancos. Por que o Richard Gere é super charmoso com o cabelo branco dele e se a sua tia deixar branco você vai achar feio? Porque a gente tem ali uma construção cultural, vendo que o envelhecer da mulher é feio, é ruim. A mulher tem que o quê? Fazer procedimento, fazer um botox, fazer um preenchimento. Ela tem que estar sempre jovem. Ela tem que ter um corpo jovem. Esse é o padrão de beleza. Nossa, fulano envelheceu bem. A ideia de envelhecer bem nunca está relacionada à saúde mental, a boas ideias. É sempre relacionado se a pessoa tem cara de outra idade, se ela tem cara de mais jovem, principalmente para as mulheres. E isso corrobora esse ideal da bruxa, de mulheres que eram queimadas vivas, sem um tribunal de fato para provar nada, porque simplesmente mora com uma pessoa e a pessoa adoeceu. Isso é um absurdo. Então a gente continua às vezes corroborando isso. O Halloween, os personagens são engraçados e são divertidos, mas ao mesmo tempo até quando eles reiteram essa figura da bruxa, que foram mulheres condenadas de fato. É diferente de uma lenda. Ali você está voltando e retomando algo que aconteceu com muitas mulheres, em maioria mulheres. A gente vê um machismo muito grande ali. E vale lembrar que as mulheres demoraram mais para ter acesso à educação, à escola, à leitura. Então uma mulher que tinha uma mente mais esclarecida por ela mesma, ela já podia sofrer esse tipo de condenação. E um conhecimento de ervas, de algo para além do habitual, até hoje isso é visto de uma forma estranha, de uma forma esquisita. Por isso é interessante a gente pensar sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam nesse canal, vem que vem, que eu tô fazendo vários conteúdos incríveis e sem bruxaria para vocês.